Vendi minha mansão por 5 milhões de reais e viajei para celebrar com minha filha e meu genro no cruzeiro mais caro da cidade. No jantar, quando saí para atender uma ligação, uma faxineira se aproximou e disse: "Parece que seu genro colocou algo no seu prato." Então, troquei o meu prato com a mãe dele 5 minutos depois. Meu nome é Leocádia, tenho 67 anos, e esta história começou no dia em que virei a chave da minha antiga casa pela última vez. Aquela mansão tinha sido meu porto seguro por mais de 3 décadas. Ali criei minha filha, enterrei meus lutos, comemorei minhas vitórias. Mas naquele último amanhecer, enquanto o sol riscava a fachada branca, eu senti que era hora de partir, hora de fechar um ciclo, hora de me permitir viver algo novo. Eu a vendi por 5 milhões de reais, um valor que mudaria minha velhice e garantiria conforto para mim e para quem eu amava. O plano era simples: viajar com minha filha, Helena, e com meu genro, Darlan, no cruzeiro mais luxuoso que passava pela nossa cidade. Queria celebrar. Queria me sentir viva novamente. Queria ver minha filha feliz, mas o que encontrei durante a viagem me rasgou por dentro. A história não começa no cruzeiro. Começa no abraço frio que Helena me deu quando contei que tinha fechado a venda. "Mãe, 5 milhões?" Ela repetiu, mas sem brilho nos olhos. "Sim, minha filha. Pensei que poderíamos aproveitar um pouco." "Claro, claro," ela respondeu, mas com aquele sorriso que não alcançava as bochechas. Ela não demonstrou empolgação real. Apenas assentiu, como quem tenta esconder um pensamento que eu ainda não estava pronta para descobrir. Darlan, por outro lado, abriu um sorriso largo, exagerado, quase ensaiado. 5 milhões, dona Leocádia? Agora sim a senhora vai viver, né?" Disse alto demais, batendo no meu ombro como se fosse meu amigo íntimo. Eu ri, mas algo no meu peito não acompanhou. Naquela noite, quando as malas já estavam prontas para a viagem, sentei-me na beira da cama e ouvi um som estranho vindo do corredor. Vozes baixas. A porta estava entreaberta. Não costumo ouvir atrás das portas, mas havia algo na respiração de Helena que chamou minha atenção. "Você precisa aproveitar essa chance, Darlan," ela disse, quase num sussurro urgente. "Eu sei. Relaxa," ele respondeu. "Tudo vai dar certo no navio." "No navio?" Meu coração deu um passo atrás dentro do peito. Fechei a porta sem fazer barulho, mas aquela frase ficou presa atrás dos meus olhos. Passei a noite acordada, olhando para o teto, tentando convencer a mim mesma de que era apenas ansiedade, apenas preocupação. Mas quando a intuição de uma mãe fala, ela não fala à toa. O cruzeiro parecia uma cidade flutuante. Lustres enormes, perfume caro no ar, música ambiente que fazia um carinho no ouvido. Eu me esforcei para sorrir, para deixar de lado a frase que tinha escutado. Queria acreditar que estava imaginando coisas. Helena parecia cansada, distante. Darlan parecia empolgado demais. Era como se estivesse celebrando algo que não me envolveria. No primeiro jantar oficial, sentamos em uma mesa próxima ao mar. A luz refletia nas ondas e projetava brilhos na toalha branca. Eu amei aquilo. Fechei os olhos por um instante, respirei o cheiro de manteiga derretida e vinho branco, e por um momento quase me esqueci do aperto no peito. Mas a vida sempre manda sinais antes da tempestade, e eu ignorei todos. Quando o garçom trouxe os pratos, percebi Helena inquieta. Ela olhava para o dela, depois para o meu, depois para o de Darlan, como quem tenta controlar algo invisível. Ele, por sua vez, mantinha um sorriso constante, mas os olhos fugiam dos meus. "Vou atender uma ligação rapidinho," eu disse, quando o telefone vibrou. Era mentira. Nenhuma ligação tinha chegado. Eu só precisava respirar. Levantei-me calmamente, caminhei até o corredor lateral e fiquei ali por alguns instantes, com o celular encostado no ouvido, fingindo uma conversa, enquanto tentava organizar meus pensamentos. E foi ali, naquele corredor iluminado apenas por uma luz amarelada, que tudo começou a ruir. Uma faxineira, uniformizada, cabelos presos num coque simples, se aproximou devagar. Ela não parecia querer chamar atenção. "A senhora é da mesa 14?" ela perguntou. "Sou sim," respondi surpresa. Ela respirou fundo, olhou para os lados e então sussurrou.
Eu não devia dizer isso. Mas parece que seu genro colocou algo no seu prato. Meu sangue gelou. Meus dedos tremiam. O mundo pareceu pequeno demais. Como assim? Murmurei. Ah, eu vi quando ele mexeu no prato enquanto a senhora conversava com a sua filha. Não parecia certo. Só... Cuidado. Ela se afastou rapidamente, como quem teme perder o emprego por ter dito demais. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o som distante do restaurante, tentando entender em qual parte da minha vida tudo tinha tomado esse rumo. Voltei para a mesa com passos lentos. O prato estava ali, intocado. Minha filha sorria de um jeito estranho. Darlan conversava animado com a mãe dele, que tinha se juntado a nós naquela noite. E então, sem pensar, sem dizer nada, sem dar chance para que percebessem, eu troquei meu prato com o dela. 5 minutos depois, quando ela levou o primeiro garfo à boca, eu soube que nada seria como antes. A mãe de Darlan, Dona Ivone, era uma mulher que raramente falava, sempre elegante, sempre observadora, sempre com aquela postura de quem sabe mais do que diz. Ela nunca demonstrou grande afeto por mim, nem por Helena. Sempre tratou o filho como se ele fosse um troféu precioso e todas as mulheres ao redor fossem ameaças invisíveis. Quando ela provou a primeira garfada do prato que antes era o meu, notei algo estranho em seu rosto. Um franzido quase imperceptível, uma hesitação rápida demais para ser ignorada. Ela mastigou devagar, como se algo não estivesse certo. "Está gostoso, mãe?" Darlan perguntou, sorrindo. Mas o sorriso dele não era de carinho, era de expectativa. Eu observei cada pequeno detalhe. Minhas mãos estavam frias sob a mesa. Meus olhos se moviam sem piscar entre o rosto dele, o prato dela e a expressão comprimida de Helena, que apertava o guardanapo com força, como se segurasse um segredo pelo tecido. Meio amargo, Ivone disse enfim, levando o copo de água aos lábios. Darlan riu. "É o tempero do chefe, mãe. Aqui é tudo mais forte." Mas eu sabia. Eu sabia que aquele amargo não era tempero. O garçom passou oferecendo mais vinho, mas recusei. Precisava estar completamente lúcida. Minha cabeça fervilhava com a frase da faxineira. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu olhava para Helena, buscando nela algum sinal de que tudo aquilo era um grande mal-entendido. "Helena", sussurrei, inclinando-me para ela. "Está tudo bem?" Ela levou um susto. Literalmente. O garfo escorregou da mão e bateu no prato com um som metálico. "Claro que está, mãe." "Claro", respondeu sem me encarar. "Tem certeza?" "Mãe, por favor", murmurou com a voz nervosa demais. Helena sempre foi transparente. Quando criança, bastava eu olhar em seus olhos para saber se havia quebrado um vaso ou se tinha tirado uma nota ruim na escola. Ela nunca soube mentir. E meus instintos me gritavam. Ela estava escondendo algo. E não era pequeno. Dona Ivone tomou mais um gole do vinho, deu outra garfada. E então, muito discretamente, levou a mão ao estômago. Não foi um movimento brusco, foi sutil, mas para uma mãe que viveu anos prestando atenção em cada sinal da vida. Aquilo foi um grito silencioso. Darlan inclinou-se para ela. "Tá tudo bem, mãe? Só um desconforto. Deve ser o molho", respondeu, tentando disfarçar. Mas os olhos dela estavam começando a perder o brilho. Helena me lançava olhares rápidos e nervosos. Eu sentia que ela queria falar algo, mas não podia, ou não tinha coragem. E então percebi que meu coração batia mais forte do que o som das ondas contra o casco do navio. Tentei agir naturalmente, embora meus dedos tremessem sob o guardanapo. "Helena", murmurei, antes de eu sair da mesa. "Você e Darlan comentaram alguma coisa sobre mim?" Ela abriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. Esse silêncio disse tudo. "Filha, por favor", insisti. "O que está acontecendo?" Ela abaixou os olhos, como se encarasse uma culpa que se recusava a confessar. "Mãe, não agora. Por favor, depois conversamos." Depois, sempre depois. Mas às vezes o depois não chega. Dona Ivone começou a suar. Passava o guardanapo pela testa. Sua respiração tornava-se mais curta. Darlan, ainda tentando parecer tranquilo, tocava o ombro dela repetidas vezes, sem saber se demonstrava preocupação ou mantinha a pose. "Acho que preciso de um ar", ela disse, tentando levantar-se, mas suas pernas fraquejaram. Darlan a segurou pelo braço com firmeza. "Eu te ajudo, mãe." Helena levantou-se também, desesperada. "Deixa eu te acompanhar", disse ela, apesar da pouca proximidade entre as duas. Eu fiquei sentada,
observando a cena como se fosse um espectro preso à mesa. Minha mente gritava com uma força insuportável. Isso era para ter acontecido comigo. A dor que apertava o peito de Ivone era para estar apertando o meu. E Darlan sabia disso. E Helena, meu Deus, minha filha, ela sabia também. Quando Darlan a levou para fora do salão, Helena foi atrás. Eu permaneci ali, imóvel, com o prato ainda à minha frente, como um lembrete silencioso do que quase aconteceu. O garçom se aproximou. A senhora deseja trocar o prato? Posso pedir outro? Não, respondi, firme demais. Esse precisa ficar aqui. Como preferir, senhora. Ele se afastou e eu fiquei encarando aquela comida como se fosse uma carta sem palavras, um aviso mudo. Alguns minutos se passaram até que Helena voltasse. Ela estava pálida, quase trêmula, e se sentou ao meu lado sem conseguir disfarçar o pavor. Mãe, ela começou, mas a voz se quebrou. A gente precisa conversar. Eu respirei fundo. Eu já sabia. Sabia que algo muito maior do que imaginava estava prestes a vir à tona. Sabia que aquela viagem, planejada para ser uma celebração, estava se transformando em uma revelação dolorosa. E quando Helena abriu a boca para falar, senti que minha vida prestes a se partir em duas. Helena sentou-se ao meu lado, como uma criança perdida. Seus ombros tremiam e ela mantinha as mãos unidas sobre o colo, como se estivesse rezando em silêncio. O restaurante continuava vivo, cheio de risos, música suave, brindes. Mas para mim, tudo ficou distante. Tudo parecia uma sombra atrás de um vidro grosso. Mãe, ela começou novamente, mas engoliu o fim da frase. Eu juro que não queria que chegasse a esse ponto. Eu inclinei o corpo para a frente, buscando seus olhos. Eles estavam vermelhos. Helena, o que você está tentando me dizer? É que... Ela respirou fundo. Eu errei, mãe. Eu errei muito. Um frio cortante me atravessou. E então, ela olhou para o prato vazio da mãe de Darlan e começou a falar. Ele disse que era só para te deixar fraca, mãe. Helena murmurou, a voz rachada. Não era para te fazer mal de verdade. Ele falou que era só algo para você precisar descansar. Para você entregar algumas assinaturas sem questionar. Assinaturas. A palavra cortou meu peito como uma lâmina. Assinaturas do quê, Helena? Ela fechou os olhos, apertando os dedos com tanta força que os nós ficaram brancos. Ele disse que você estava muito apegada ao dinheiro da venda da mansão, que não queria ajudar a gente. Eu senti o chão balançar ainda mais forte do que o navio. Ajudar como? Perguntei, mantendo a voz firme, mesmo que algo dentro de mim estivesse se despedaçando. Helena hesitou, e então soltou a verdade. Ele queria que você colocasse parte do valor no nome dele. Uma garantia para a empresa que ele ia abrir. E falou que, se você estivesse mais dócil, não colocaria barreiras. Eu senti uma pontada funda nas costelas, como se o ar tivesse sido arrancado do meu corpo. Você sabia disso, Helena? Mãe, ele me convenceu de que era o melhor para todos nós, que você estava se sabotando, que estava com medo de viver. Ela passou a mão pelo rosto, chorando. Ele disse que era só para te deixar tonta, sonolenta, nada grave. Eu juro que acreditei nisso. Fiquei alguns segundos sem conseguir pensar. Meu sangue rugia dentro dos ouvidos como uma maré furiosa. Filha, falei com calma. Você viu o que ele colocou no prato? Helena hesitou. Vi, mas o que, Helena? Não sei exatamente o que é. Ele disse que era natural, que ia só desacelerar seu corpo. Meu estômago se virou. O que poderia desacelerar o corpo de alguém sem ser perigoso? Que tipo de homem pensa em enfraquecer a própria sogra para pegar seu dinheiro? E que tipo de filha aceita isso? Helena chorava baixo, e cada lágrima parecia uma confissão encharcada de arrependimento. Mãe, por favor, acredita em mim, eu estou desesperada. Eu não queria que a mãe dele passasse mal. Eu não queria nada disso. Eu só queria que a gente tivesse uma vida melhor. Eu respirei fundo. A dor era tanta que parecia ter peso. E você achou que a minha vida era descartável? Ela arregalou os olhos, chocada com minhas palavras. Não, nunca. Ela segurou minhas mãos. Mãe, eu fiquei com medo de te perder para sempre. Desde que papai morreu, você se trancou naquela casa. Eu achava que você nunca mais ia viver. E quando o Darlan falou da empresa, das oportunidades, eu quis acreditar que ele era o homem certo, que ele sabia o que estava fazendo. Olhei para minha filha como quem olha para um espelho rachado.
Ele não sabe nem ser humano, Helena. Ela chorou ainda mais forte. O retorno de Darlan interrompeu nossa conversa. Ele vinha rápido, nervoso, com o rosto tenso. Helena, vamos. Minha mãe está passando mal. Acho que foi algo no tempero. Eu o encarei. Por um instante, achei que ele fosse notar, que ele percebesse nos meus olhos que eu já sabia de tudo. Mas não. A arrogância é cega. Sinto muito por ela, murmurei. Ele apenas assentiu, mas sua expressão não tinha nenhum traço de culpa real. Apenas irritação. Irritação porque o plano estava saindo errado. Helena, vem, ele disse puxando-a pelo braço. Darlan, ela tentou argumentar. Eu preciso falar com a minha mãe. Ele a interrompeu com um olhar duro, carregado de ameaça silenciosa. Depois, agora você vem comigo. Não era um pedido, era uma ordem. Helena me olhou como uma criança partida ao meio. Eu fiz um gesto sutil com a cabeça, como quem diz, vai. Mas dentro de mim, algo incendiava. Algo que eu não sentia fazia anos. Instinto de sobrevivência. E mais do que isso, instinto de mãe. Porque eu finalmente entendia que Helena não era cúmplice por maldade. Era cúmplice por fragilidade, por falta de amor próprio, por medo de perder o marido, medo de decepcionar, medo de enfrentar a própria solidão. Ela não estava do lado dele. Ela estava perdida no meio. E eu ia tirá-la de lá. Nem que fosse a última coisa que eu faria em cima daquele navio. Fiquei sozinha na mesa por longos minutos, encarando o mar pela janela. O vai-vém das ondas parecia acompanhar o ritmo do meu próprio peito. E então, percebi algo que me fez gelar. Se a faxineira não tivesse me avisado, eu poderia estar naquela enfermaria no lugar de Ivone, talvez pior. Talvez nem estivesse mais ali para contar essa história. E isso foi a faísca que eu precisava para despertar. Eu vendi minha casa. Eu vendi um capítulo da minha vida. Mas eu não vendi minha dignidade. Não vendi minha lucidez. Não vendi minha força. E agora, eu ia buscar todas as respostas que esse navio escondia. E nada, absolutamente nada, me impediria. Voltei para minha cabine lentamente, sentindo cada passo como se estivesse carregando um peso novo, um peso que não era físico, mas emocional. O corredor estava silencioso, iluminado por luzes amarelas que tremeluziam com o balanço do navio. A festa continuava distante, abafada, como se acontecesse em outro mundo. Meu corpo ainda tremia. Minha mente repetia, como um eco cruel. Poderia ter sido comigo, e talvez ainda pudesse ser. Fechei a porta da cabine e encostei a cabeça no metal frio por alguns segundos. Queria que aquele frio entrasse em mim, apagando o fogo de angústia que queimava por dentro. Mas não apagou. Sentei-me na cama, respirei fundo e encarei minha mala aberta, ainda bagunçada. Entre uma blusa e outra, vi a pasta com os documentos da venda da mansão. Ali estava minha vida inteira transformada em contrato, em números, em páginas carimbadas. Ali estava o que Darlan queria. Ali estava o motivo de tudo. O motivo que o levou a tentar me manipular. O motivo que o levou a tentar me apagar. A ideia de colocar um sonífero forte, alguma substância que me deixasse vulnerável a ponto de assinar qualquer coisa. Isso não vinha de alguém impulsivo. Vinha de alguém que planejava. Alguém frio. Alguém que sabia o que estava fazendo. E esse alguém estava casado com a minha filha. A dor maior não era o plano dele. Era o fato de Helena ter cedido. Mesmo com medo, mesmo insegura, ela tinha permitido que o marido mexesse no meu prato. Isso me atravessava como um espinho enterrado na alma. Decidi ir até a enfermaria. Precisava saber como estava Ivone. Não por preocupação verdadeira, porque naquele momento eu mal conseguia sentir compaixão, mas porque precisava entender os efeitos do que fora colocado no prato. Cruzei o deck, agora mais vazio. O vento frio batia no rosto e fazia meus olhos lacrimejarem. A cada passo, eu imaginava se Darlan estaria lá, de pé ao lado da mãe, tentando inventar alguma desculpa caso ela piorasse. Quando cheguei à porta da enfermaria, ouvi vozes tensas. Aproximei-me devagar, sem ser vista. A médica falava com firmeza. Ela teve uma reação forte, mas está estável. Não posso afirmar ainda o que causou. Vamos precisar analisar o que havia no alimento. Meu coração parou por um segundo. Então não parece intoxicação alimentar comum, disse a médica. Silêncio. E então a voz de Darlan. O que isso quer dizer?
Foi algo sério? Foi inesperado, ela respondeu. E não veio da comida servida aos outros passageiros. Outro silêncio, mas dessa vez tenso, pesado. Helena estava ali também, pela respiração trêmula que eu reconheceria até no escuro. Ela murmurou algo. Doutora, ela vai ficar bem? A princípio sim, mas precisamos investigar. A porta se abriu um pouco, e eu me afastei rapidamente, escondendo-me atrás de uma divisória do corredor. Darlan saiu por primeiro. Seus passos eram rápidos, nervosos. Ele não parecia preocupado com a mãe. Ele parecia preocupado com a suspeita, com o risco de que descobrissem. Ele caminhou até o final do corredor e parou perto da janela panorâmica. Apoiou as mãos no vidro e respirou fundo, como quem tenta manter a máscara no lugar. E então ouvi a frase que confirmou tudo dentro de mim. Isso não podia ter acontecido com ela, ele murmurou, irritado. A velha estragou tudo. A velha. Meu sangue gelou. Ele estava furioso porque não era eu quem estava naquela maca. Por um segundo, senti minhas pernas fraquejarem, mas o choque virou força. Porque só existe um tipo de medo mais perigoso do que o medo do outro. O medo de finalmente enxergar a verdade. E eu estava enxergando. Esperei alguns minutos até que ele se afastasse. Só então entrei na enfermaria. A médica me reconheceu como acompanhante da família. Afinal, estávamos todos viajando juntos. Boa noite, senhora. Posso ajudar? Sou Leocádia, respondi com a voz firme. Estou acompanhando a família. Como ela está? A médica respirou fundo antes de responder, como quem pisa em terreno delicado. Ela apresentou sinais de intoxicação leve, porém com componentes que não são típicos de alimentos do navio. O que isso significa exatamente? Perguntei cruzando os braços. Ela hesitou. Significa que pode não ter vindo da cozinha. Era tudo que eu precisava ouvir. Olhei para Helena. Minha filha estava encolhida em uma cadeira, os olhos inchados, evitando me encarar. Seu rosto carregava culpa, medo, vergonha. Helena, chamei suavemente. Ela ergueu os olhos devagar. Precisamos conversar, agora. Ela mordeu o lábio inferior, lágrimas brotando de novo. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não queria que ninguém se machucasse. O Darlan disse. Eu sei o que ele disse. Interrompi. Mas eu quero saber o que você pensou. Ela chorou, e por um instante eu vi a menina que segurava minha saia quando tinha medo. Eu vi a filha que eu criei com amor, mas que a vida e os homens errados moldaram com inseguranças que eu não percebi. Eu achei que você ia nos ajudar, ela sussurrou. E quando você disse que queria viajar, festejar, ele ficou com medo. Medo de você mudar de ideia. E você ficou com medo de perder ele, completei. Ela abaixou a cabeça. Toquei seu ombro com delicadeza. Helena, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu posso perder uma casa, posso perder dinheiro, posso perder qualquer coisa material, mas eu nunca vou te perder por uma decisão sua. Nunca. Ela soluçou. Mas ele disse que se você não aceitasse ajudar, ele poderia ir embora. A chantagem emocional, a arma dos fracos, a prisão que minha filha não conseguia enxergar. Eu respirei fundo. E você acha que alguém que te ama de verdade faria isso? Helena começou a chorar mais alto. Eu estou tão confusa, mãe, tão perdida. Eu a abracei forte. E pela primeira vez naquela viagem, eu senti minha força voltando. Não por mim, mas por ela. Porque se Darlan estava disposto a me machucar, também estava disposto a machucar Helena. E isso eu jamais permitiria. Vamos sair daqui, murmurei em seu ouvido. Mas com cuidado. Antes preciso entender até onde ele foi. Ela assentiu, tremendo. E naquele momento, percebi algo. A tempestade que viria seria grande. Mas eu já não tinha medo, porque agora eu estava acordada. E mãe acordada. Não é alguém com quem se brinca. Saí da enfermaria com Helena ao meu lado. O ar do corredor parecia mais pesado, ou talvez fosse só o peso da verdade que finalmente pousava inteira sobre meus ombros. O navio balançava de leve, mas dentro de mim era outra coisa que tremia. Uma mistura de indignação, medo e uma força que eu não sentia fazia anos. Helena andava devagar, como se estivesse pisando em cacos de vidro. O olhar dela evitava o meu, mas eu sabia que ela precisava da minha presença como quem precisa de um corrimão para não cair de um lugar alto demais. Mãe, ela murmurou, quase imperceptível.
O que a gente vai fazer? Parecia ouvir a voz da menina que segurava minha mão para atravessar a rua. A menina assustada que achava que o mundo era grande demais para ela. E eu percebi o que Darlan fez durante anos. Ele reteve essa menina dentro dela. Primeiro, respondi, a gente vai respirar. Depois, vamos descobrir tudo o que precisamos saber. E só então, agimos. Ela assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Mas o destino não quis nos dar tempo para planejar. Ele decidiu agir antes de nós. Quando viramos o corredor do deck superior, lá estava ele, Darlan. Parado perto da escada, braços cruzados, queixo erguido, como um cão de guarda esperando a presa. Os olhos dele encontraram os meus, e por um instante o silêncio pareceu fazer eco. Onde vocês estavam? Ele perguntou, firme demais para soar natural. Helena estremeceu. Eu não. Visitando sua mãe, respondi, encarando-o sem desviar. Ela não está bem. A médica disse que foi só um desconforto. Ele retrucou rápido. Rápido demais. Nada demais. Helena abriu a boca para falar algo, mas ele lançou a ela um olhar cortante que a fez se calar no mesmo segundo. Eu notei. E ele viu que eu notei. Darlan, continuei. Você sabe o que tinha no prato dela? Ele estreitou os olhos, dando um sorriso curto, irônico. A senhora está insinuando o quê, exatamente? Ah, o tom. O tom de homem que tenta virar o jogo quando percebe que a verdade está prestes a escapar do controle. Nada, respondi. Estou só perguntando. Ele se aproximou um passo. Eu não recuei. A senhora está nervosa. Não devia sair sozinha por aí. Alguém da sua idade precisa descansar mais, dona Leocádia. Helena apertou meu braço. Não por medo de mim, mas por medo dele. Porque pela primeira vez, ela também viu o que eu sempre temi ver. O rosto verdadeiro de Darlan. Helena, vamos para a cabine, ele ordenou. A gente precisa conversar. Ela não respondeu. Apenas segurou meu braço ainda mais forte. Helena, repetiu ele, a voz dura. Vamos agora. E então ele a tocou no pulso para puxá-la, mas eu coloquei minha mão entre eles antes que ele a arrastasse. Ela fica comigo, falei. O silêncio que veio depois foi tão denso que parecia ter peso. Darlan arregalou os olhos por uma fração de segundo. Não esperava resistência. Não esperava que eu me levantasse. Achava que eu ainda era aquela senhora frágil que ele podia dobrar com palavras e pretensões. Mas não era, não mais. A senhora não manda nela, ele disse entre dentes. Mas eu ensino o que é respeito, respondi. Helena recuou um passo, instintivamente. Darlan respirou fundo, tentando reassumir o controle. Tentando vestir novamente sua máscara de homem calmo e razoável. Mas havia rachaduras, muitas, e agora ele não conseguia esconder todas. Vocês estão cansadas, disse tentando soar gentil. Vamos conversar amanhã, com calma, sem drama. Eu dei um sorriso pequeno, tão pequeno que poderia ser interpretado como concordância. Mas ele não sabia que naquele instante eu estava vendo tudo com clareza. Não era um marido preocupado. Era um manipulador tentando salvar o próprio plano. Ele se afastou lentamente, cada passo calculado, cada gesto controlado. Mas antes de virar o corredor, ele olhou por cima do ombro e disse: Helena, não faça besteira. E sumiu. Minha filha desabou. Mãe, eu estou com medo. Ele nunca falou assim comigo. Abriguei-a nos meus braços. Mas dentro de mim, o medo deu lugar a uma certeza que me incendiava. Se ele foi capaz de tentar me dopar, se ele foi capaz de manipular a própria esposa, se ele foi capaz de arriscar a saúde da própria mãe, o que mais ele seria capaz de fazer? Voltamos à cabine. Tranquei a porta por dentro. Helena se sentou na cama, abraçando os joelhos. A respiração dela era curta, como se tentasse engolir o pranto que explodia por dentro. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu nunca tive coragem. Meu coração acelerou, porque eu sabia. Quando a verdade vem tarde demais, ela costuma vir pesada. Pode falar, respondi. Ela respirou fundo. O Darlan, ele tem dívidas. Muitas dívidas perigosas. Gente que bateu na nossa porta. Gente que me ameaçou quando ele não estava. O ar sumiu do meu peito. E ele disse, ela continuou, que com os 5 milhões a gente podia começar do zero, mas que você nunca daria nada se estivesse no seu estado normal. No seu estado normal. Lúcida. Atenta, firme. Sim, ele sabia que eu nunca cairia no discurso dele, e por isso precisava me fragilizar. Por que você nunca me contou, Helena? Perguntei.
Ela chorou. Porque eu tinha vergonha, mãe. Porque eu achei que poderia resolver. Porque eu ainda acreditava que ele ia mudar. Ah, como dói quando um filho acredita que pode salvar alguém que não quer ser salvo. Sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos. Escuta, minha filha, nós vamos sair dessa. Mas precisamos ter muito cuidado. Não sabemos até onde ele foi, nem o que ele pode fazer daqui para frente. Ela assentiu, soluçando. E naquele momento, percebi algo importante. Não estávamos contra Darlan. Estávamos fugindo dele. Fugindo de quem ele se tornou, ou de quem ele sempre foi. Apenas agora descoberto. E eu sabia que a próxima decisão que eu tomaria mudaria tudo. O navio ainda tinha dias de viagem, e estávamos presas ali com um homem desesperado. Um homem que já cruzou limites, e que talvez estivesse disposto a cruzar outros. Eu respirei fundo, segurei o rosto da minha filha entre as mãos e disse: Helena, a partir de agora, você vai confiar só em mim, e nós duas. Vamos nos proteger, entendeu? Entendi, mãe, ela respondeu com a voz pequena. Mas o que vamos fazer? Eu olhei para a porta, depois para a janela, onde o mar escuro batia contra o casco como um aviso, e sussurrei: Vamos desmascarar o Darlan, e vamos fazer isso antes que ele tente de novo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. O plano que começou como intuição e virou sobrevivência. Naquela noite, o mar parecia mais inquieto do que eu. As ondas batiam contra o casco com força, como se tentassem avisar que algo grande estava prestes a acontecer. E eu, sentada na cama ao lado de Helena, sabia que não tínhamos mais tempo para hesitar. A porta da cabine estava trancada. A luz estava baixa. Helena dormia mal, estremecendo cada vez que o navio balançava. Eu, por outro lado, não conseguia fechar os olhos. Minha mente rodava sem parar, remontando os pedaços daquele quebra-cabeça que Darlan tentou montar às escondidas. A mãe dele tinha sido hospitalizada por acidente, por causa de algo que era para mim. Minha filha carregava culpas que não eram dela. E eu carregava a responsabilidade de tirá-la daquele tormento. O que faria uma mãe que descobre que um homem perigoso está dormindo a poucos metros de sua filha? Protegê-la, a qualquer custo. Quando o relógio marcou 3 da manhã, ouvi passos pesados no corredor. Não eram passos de turista bêbado voltando da festa. Eram passos firmes, controlados, passos de alguém que procurava. Pareciam passos de Darlan. Eu me aproximei da porta sem fazer ruído. A sombra dele deslizou pela faixa de luz sob a porta. Ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos, e então testou a maçaneta. Ela mexeu, girou, forçou. Graças a Deus, estava trancada. Minha respiração ficou presa na garganta. Helena se sentou na cama num susto, como se tivesse sentido minha tensão. Mãe, ela sussurrou. Fica quieta, respondi suavemente. A sombra se moveu de novo. Pude ouvi-lo resmungar algo, baixo, irritado. Depois, passos se afastaram pelo corredor. Quando não ouvi mais nada, Helena me abraçou forte. Seu corpo tremia, como se carregasse no peito uma tempestade. Ele tentou entrar, ela disse quase sem voz. Eu sei, respondi, acariciando seus cabelos. Mãe, e se ele tentar de novo? E se ele... Eu a interrompi. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai tocar em você. Mas a verdade é que, por dentro, eu mesma tremia. Porque o perigo agora não era teoria. Ele estava do outro lado da porta. Quando finalmente amanheceu, descemos discretamente ao café da manhã. O salão estava cheio, barulhento. Uma vantagem. Em meio a tanta gente, Darlan não poderia fazer nada. Ou pelo menos eu torcia para isso. Enquanto eu me servia de café, vi ele se aproximando de onde Helena estava sentada. O sorriso dele era tão artificial que parecia pintado. Você sumiu ontem, ele disse a ela. A gente precisava conversar. Helena olhou para mim, como quem busca autorização. Eu neguei com a cabeça. Ele percebeu. Dona Leocádia, ele disse, virando-se para mim. A senhora está criando intrigas desnecessárias. Eu encarei-o com toda a calma que consegui reunir. Estou apenas protegendo a minha família. Ele sorriu. Um sorriso fino, venenoso. Família? Repetiu, olhando para Helena. Engraçado, porque quem coloca a mãe contra a filha não sabe o que é família. Ah, então era isso. Agora ele queria virar o jogo.
Helena sabe quem sempre esteve do lado dela, respondi, e sabe quem não está hoje. Ele apertou o maxilar, mas manteve o sorriso. Vamos conversar sozinhos, disse a ela. Sem interferências. Helena respirou fundo, e pela primeira vez vi força nos olhos da minha filha. Eu não vou a lugar nenhum com você, ela respondeu. A expressão de Darlan caiu por um segundo, só um segundo, mas eu vi. Vi a fenda na máscara, vi o homem por trás do marido, vi o perigo cru, sem disfarces. Helena, ele insistiu, não faça isso aqui. Não estou fazendo isso, ela rebateu. Estou me protegendo. Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo, tentando manter a compostura. Eu só quero entender por que você está agindo assim. O que a sua mãe te disse? Ah, ele sabia. Sabia que a versão dele não ia sobreviver à verdade. Eu falei tudo, respondi por ela. Sem mentiras, Darlan. Ele se virou para mim com um olhar frio. A senhora sempre teve mania de perseguição. E você sempre teve mania de controlar os outros, respondi. O silêncio caiu sobre a mesa como um trovão sem barulho. Ele nos encarou. E então, com um sorriso curtíssimo, murmurou: vocês estão cometendo um erro, e foi embora. Mas antes de desaparecer pela porta lateral, vi algo que me fez gelar. Ele estava falando ao telefone, rápido, nervoso, como quem chama reforços. Helena estava trêmula. Mãe, ele não vai deixar isso assim. Eu sei, respondi, mantendo a calma que não sentia. Por isso precisamos de provas. Provas que mostrem que ele colocou algo no meu prato. Provas que ele não consiga destruir. Helena me olhou assustada. Mas como vamos provar? Eu respirei fundo, e meus pensamentos voltaram à faxineira. A única testemunha que vira o momento exato em que Darlan mexeu no prato que seria o meu. Alguém viu o que ele fez, respondi. E nós vamos encontrar essa pessoa. Helena arregalou os olhos. Você acha que ela ainda está no navio? Acho que, se Deus quiser, está. E naquele instante eu senti uma força que não vinha do medo. Vinha da certeza. Eu ia encontrar aquela faxineira. Eu ia desmascarar Darlan. Eu ia salvar minha filha. E ninguém ia me deter. Depois do café, eu e Helena saímos discretas, caminhando pelos corredores estreitos do navio. Cada funcionário que passava por nós parecia carregar um segredo que eu queria decifrar. O vestido azul da faxineira, o coque firme no cabelo, a expressão preocupada. Eu lembrava cada detalhe daquela mulher que tinha mudado o rumo da minha vida com uma frase. Uma frase que poderia ter salvado a minha vida. Se eu conseguisse encontrá-la de novo, teria a única prova que faltava. Mãe, e se ela tiver medo de falar? Helena perguntou, enquanto descíamos a escada lateral do deck. Ela pode perder o emprego. Filha, quando a verdade aparece, ela carrega coragem junto. Nós só precisamos encontrá-la. Helena assentiu, mas o olhar dela carregava dúvidas. Não sobre mim, mas sobre si mesma. Darlan havia moldado seus medos durante anos, como um escultor molda a argila, com paciência e pressão. A diferença é que minhas mãos agora tentavam desfazer o estrago do escultor errado. O setor de serviço ficava em um dos pavimentos mais baixos do navio. Ali, o glamour desaparecia. As paredes eram lisas, sem quadros, e o cheiro de produto de limpeza dominava o ar. Funcionários caminhavam rápido, como formigas que sabiam que não podiam parar. Eu me aproximei do balcão de organização, onde uma supervisora distribuía panos e carrinhos. Bom dia, cumprimentei com delicadeza. Estou procurando uma funcionária que trabalha na limpeza. Ela tem cerca de 40 anos, coque baixo, uniforme azul. Preciso muito falar com ela. A supervisora franziu as sobrancelhas. Senhora, temos muitas funcionárias com coque baixo. Pode me dar mais detalhes? Ela me abordou ontem no jantar. Disse algo importante sobre meu genro. É uma questão séria, muito séria. A supervisora me analisou com atenção. Parecia medir a gravidade por trás das minhas palavras. Ela então chamou outra funcionária, mais jovem, que fazia anotações em um tablet. Você estava ontem no turno do jantar? Sim, supervisora, respondeu a jovem. Lembra de alguma colega que saiu da área de serviço e foi ao salão naquele horário? A moça pensou, passando o dedo pelo queixo. Acho que foi a Lourdes. Ela trocou de posição com outra funcionária, porque estava com dor no pé. O coque dela estava baixo mesmo. Meu coração deu um salto.
Onde posso encontrá-la? A funcionária hesitou. Olhou para a supervisora como quem pede permissão. Ela deve estar no depósito de materiais agora, respondeu a supervisora. Mas antes preciso saber. Aconteceu alguma coisa? Ela comentou algo? Eu respirei fundo. Ela salvou minha vida. A supervisora arregalou os olhos. Helena segurou minha mão com força e, sem mais perguntas, a supervisora indicou o caminho. O depósito de materiais ficava no final de um corredor estreito. Quando chegamos, a porta estava entreaberta. Dei 2 toques leves. Com licença, tem alguém aí? Uma voz feminina respondeu. Pode entrar. E lá estava ela, a faxineira, Lourdes. Assim que me viu, sua expressão mudou. Primeiro surpresa, depois medo, e medo verdadeiro. Aquele que faz as mãos suarem mesmo no ar-condicionado. Senhora, eu não devia ter me metido. Não quero problemas. Aproximei-me devagar, como quem se aproxima de alguém ferido. Você não teve problemas, Lourdes. Você evitou um problema muito maior. Você viu algo que ninguém mais viu. E eu preciso que me diga exatamente o que viu. Ela mordeu o lábio, nervosa. Se o navio souber que eu falei com passageira durante o atendimento, eu assumo toda a responsabilidade, interrompi. E te protejo, mas, por favor, me diga a verdade. Minha vida e a da minha filha dependem disso. Helena, ao meu lado, respirava com dificuldade. Lourdes olhou para nós duas, e então seu rosto suavizou. Ela entendeu. Eu estava recolhendo louças quando vi seu genro mexendo no prato da senhora. Ele tirou algo do bolso, um pozinho branco, misturou no molho, depois colocou o talher em cima como se nada tivesse acontecido. Helena levou a mão à boca. Eu senti minhas pernas fraquejarem, mas Lourdes continuou. Ele olhou para os lados. Acho que não me viu. Só ouviu alguém chamando e se afastou. Foi então que a senhora saiu da mesa e eu senti que precisava avisar. Meus olhos encheram de lágrimas, não de tristeza, de gratidão. Lourdes, falei baixinho, você não imagina o que fez por mim. Ela suspirou. Depois, quando vi a mãe dele passando mal, percebi o que podia ter acontecido e fiquei com medo, muito medo. Você pode repetir isso para a segurança do navio? Perguntei. Ela empalideceu. Senhora, se eu fizer isso, ele pode dizer que estou mentindo. Ele pode fazer eu ser demitida. Ou pior, entendi o medo dela. E entendi também que homens como Darlan se alimentam exatamente desse medo. Lourdes, murmurei tocando seu braço, você não está sozinha. Eu e minha filha vamos estar ao seu lado. E se for preciso, eu pago um advogado para te proteger. Helena concordou. De verdade, ela disse. Você salvou minha mãe. Agora a gente salva você também. Lourdes respirou fundo e então, com a voz firme pela primeira vez, respondeu. Eu vou falar. Vou dizer a verdade. Ele não deveria ter feito aquilo. Meu coração disparou. Agora tínhamos o que precisávamos, a testemunha, a confirmação, a coragem. E eu sabia que, com isso, Darlan estava prestes a perder o controle. Saímos do depósito com o início de um plano que envolvia a segurança do navio, o depoimento de Lourdes e a proteção da minha filha. Mas quando voltamos para o corredor principal, vimos Darlan parado no meio do caminho, como se estivesse esperando, ou procurando. E quando seus olhos encontraram os meus, eles não tinham mais disfarce, não tinham mais charme, não tinham mais máscara. Tinham ódio, puro, cru, direcionado a mim. E naquele instante eu soube. A guerra tinha começado. O corredor parecia mais estreito quando vi Darlan parado ali, como uma sombra que cresceu e ganhou forma. Ele estava imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. E o olhar, meu Deus, o olhar dele tinha algo que eu nunca tinha visto de perto. Não era raiva, não era medo. Era cálculo. O olhar de alguém que percebe que perdeu o controle e começa a planejar como recuperá-lo. Helena, ao meu lado, se encolheu instintivamente. Eu segurei sua mão e dei um passo à frente. Lourdes, atrás de nós, recuou para perto da parede, como se a presença dele fosse um vento frio. Estavam demorando. Darlan disse, forçando um sorriso que não combinava com os olhos. Tive a impressão de que estavam se escondendo de mim. Não temos nada para esconder, respondi, mantendo a voz firme. Ah, não? Ele ergueu uma sobrancelha. Engraçado. Parece que vocês estão andando por lugares que não fazem parte do roteiro de turistas. O coração de Helena acelerou tanto que pude ver seu peito subir e descer rápido. A gente só está passeando, ela disse, a voz frágil.
Passeando. Ele deu um passo à frente. No setor de serviço do navio. Helena engoliu seco. Eu não recuei. Darlan, você está nervoso demais para alguém que deveria se preocupar apenas com a própria mãe, eu disse, deixando as palavras caírem entre nós como pedras. O maxilar dele endureceu. Uma veia pulsou no pescoço. Minha mãe está bem, ele respondeu ríspido. O que não está bem é a falta de respeito que você está criando dentro da minha família. Minha família, ele disse minha família, como se Helena fosse propriedade, como se eu fosse um obstáculo. E pela primeira vez, entendi exatamente a profundidade do ego dele. Você não tem família, Darlan, eu disse. Tem reféns. Os olhos dele se estreitaram. Sabe o que eu acho, dona Leocádia? Ele murmurou, aproximando-se. Eu acho que a senhora está criando histórias na cabeça. A idade pesa. A senhora sempre foi impressionável. Helena abriu a boca, indignada, mas eu a segurei. Darlan ainda não entendia que sua estratégia já estava quebrada. Ele ainda vivia na ilusão de que poderia manipular a narrativa. Mas o mundo dele estava ruindo. Lourdes respirava rápido atrás de mim. Ele ainda não tinha notado a presença dela. Eu, então, dei um passo para o lado, deixando-a completamente visível. E quando os olhos de Darlan encontraram Lourdes, o sorriso dele morreu. Você de novo? Ele perguntou, a voz baixa, quase um rosnado. Lourdes se encolheu, mas não fugiu. Eu só estava trabalhando, ela murmurou. Ah, claro, ele respondeu. Trabalhando. E bisbilhotando mesas também? Helena apertou minha mão com força. Darlan, por favor, ela disse. Não fala assim com ela. Ele riu. Um riso curto, seco. Acordou, Helena? Ele debochou. Finalmente percebeu que sua mãe está te usando como escudo? Ah, ele não sabia. Ele realmente não sabia. E é por isso que, naquele instante, eu decidi cortar o véu. Lourdes contou o que viu, eu disse. O silêncio ficou tão pesado que até o ar pareceu parar. O rosto de Darlan não se moveu por 2 segundos. Depois, um sorriso torto surgiu. Viu o quê? Você colocando algo no meu prato, respondi. Helena levou a mão ao peito. Lourdes baixou a cabeça, mas não recuou. Darlan deu um passo lento, calculado. Dona Leocádia, ele disse com falsa tranquilidade. A senhora está acreditando nisso? Na palavra de uma faxineira? Ah, ele escolheu o alvo errado. Sim, respondi. Eu acredito em mulheres honestas. Mesmo quando isso desagrada a homens perigosos, o olhar dele mudou. A máscara caiu inteira. Agora não havia mais aparência, nem charme, nem argumento. Havia apenas a verdade crua do que ele era. Vocês estão cometendo o maior erro da vida de vocês, ele disse, a voz grave. O único erro aqui, respondi, foi o seu. A voz de Helena tremeu quando finalmente encontrou força. Darlan, eu sei de tudo, das dívidas, das mentiras e do que você tentou fazer com a minha mãe. Ele virou-se para ela e algo brilhou nos olhos dele. Não dor, não culpa, mas fúria. Você ia me deixar, Helena? Ela não respondeu, e esse silêncio respondeu por ela. Vocês duas não sabem com quem estão mexendo, ele disse. Esse navio é grande. Muita coisa pode acontecer aqui sem que ninguém perceba. Lourdes deu um passo para trás, assustada. Eu não. Aproximei-me um passo dele. E muita coisa pode ser registrada pelas câmeras de segurança, murmurei. Inclusive o que você fez ontem. O navio tem câmeras no salão, no corredor, e você não sabia, mas tinha uma bem atrás da nossa mesa. Os olhos dele vacilaram, por menos de um segundo, mas foi o suficiente. Ele sabia, ele entendeu, ele estava encurralado. E foi então que, pela primeira vez, eu vi medo nele. Não o medo de perder Helena, não o medo de perder dinheiro, mas o medo real, profundo, de perder o controle e ser exposto. E quando um homem perigoso sente medo, ele se torna ainda mais perigoso. Isso não vai ficar assim, ele murmurou. Vai sim, respondi. Porque agora nós vamos à segurança do navio. Helena assentiu. Lourdes também. E eu dei o passo final. E você, Darlan, não vem conosco. Ele não disse nada, mas o ódio nos olhos dele queimava. Nós 3 passamos por ele, firmes, e ele ficou parado, como um predador que perdeu a presa, por enquanto. Mas eu sabia. Ele não desistiria, e o pior ainda estava por vir. Quando descobrimos que, para enfrentar um homem perigoso, é preciso mais do que coragem, é preciso estratégia.
Saímos do corredor em direção ao setor de segurança do navio e, pela primeira vez desde o início da viagem, senti que estava fazendo algo que realmente poderia mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, sabia que cada passo era observado, cada movimento ecoava dentro daquele gigante de metal sobre o mar. Helena caminhava ao meu lado, mas eu podia perceber o medo que ela tentava esconder. Sua respiração curta, o jeito como ela olhava por cima do ombro a cada poucos metros, como uma presa que finalmente entendeu a natureza do predador que dividia a vida com ela. Lourdes vinha logo atrás, apertando as mãos, claramente nervosa. Eu sabia que estava pedindo muito a ela. Sabia que se algo desse errado, sua vida profissional estaria em risco. Mas também sabia que, às vezes, a verdade precisa de quem a carregue, mesmo tremendo. Quando chegamos à porta da segurança, um tripulante uniformizado nos recebeu. Era um homem alto, com postura firme e olhar atento. Seu crachá dizia: Oficial M. Andrade. Em que posso ajudar? Ele perguntou. Respirei fundo. Precisamos fazer uma denúncia formal, respondi. Algo grave aconteceu ontem à noite durante o jantar. O oficial franziu a testa. Ele estudou meu rosto, depois o de Helena e então o de Lourdes, que parecia menor do que realmente era. Entrem, por favor. Nos conduziu a uma sala com paredes brancas e uma mesa metálica no centro. Havia uma tela grande na parede, provavelmente usada para monitorar câmeras. O ambiente era frio, silencioso, quase clínico. Sentamos. Podem começar, ele disse. Troquei um olhar com Helena antes de falar. Ontem, durante o jantar, meu genro colocou algo no meu prato sem que eu percebesse. O oficial não demonstrou surpresa. Ele simplesmente anotou. A senhora viu? Não, respondi. Mas ela viu. Apontei para Lourdes, que engoliu seco, mas ergueu o queixo numa coragem silenciosa que me emocionou. Eu vi, ela confirmou. Ele tirou um pó branco do bolso e colocou no prato dela, misturou com um molho. Eu achei estranho e avisei quando ela saiu para atender uma ligação. Andrade fez mais anotações. Depois perguntou: A senhora chegou a consumir o alimento? Não, respondi. Eu troquei meu prato com o da mãe dele, sem perceber o que havia acontecido. Helena apertou meu braço, ainda envergonhada pelo que sabia agora. A mãe dele passou mal depois do jantar, acrescentei. O oficial ergueu os olhos pela primeira vez, analisando-nos com mais atenção. Então existe uma vítima confirmada? Sim, respondi. Ela está na enfermaria. Ele respirou fundo. Sabia que aquilo complicava tudo. Situações assim, em alto mar, exigiam protocolos sérios. Vocês têm alguma prova além do testemunho? Ele perguntou. Eu sorri, um sorriso pequeno, mas cheio de certeza. As câmeras do salão. Os olhos do oficial brilharam por um instante. Sim, ele disse. Existem câmeras em todos os ângulos do restaurante. Vamos verificar. Ele se levantou e nos convidou para acompanhar até a sala de monitoramento. Era ali que a verdade ganharia forma. Quando entramos, havia monitores por toda parte. Víamos passageiros dançando, rindo, tirando fotos. É estranho como, enquanto o mundo desaba para alguns, para outros a vida segue leve e tranquila. Qual era a mesa? Perguntou o oficial. Mesa 14, respondi. Ele digitou alguns comandos no sistema. A câmera correspondente apareceu. Lá estava eu, sentada, conversando com Helena. Darlan ao lado, a mãe dele mais à frente. Avançou o vídeo até o momento exato, até que... Lá estava. Darlan olhando ao redor. Darlan colocando a mão no bolso. Darlan inclinando-se sobre o prato que seria o meu. Darlan misturando o conteúdo. Eu segurei a respiração. Helena levou as mãos ao rosto. Lourdes deu um passo atrás. O oficial não disse nada, mas sua expressão endureceu. Continue, pedi. No vídeo, eu me levantava para atender a falsa ligação. Darlan olhava rapidamente para os lados e ajeitava o talher. Depois, relaxava na cadeira como se nada tivesse acontecido. Mas o vídeo mostrava tudo, tudo. E, senhora Leocádia, disse o oficial sério, o que temos aqui é a evidência de uma tentativa clara de administração de substância ilícita ou perigosa. Helena começou a chorar silenciosamente. Nós vamos precisar localizar seu genro imediatamente. Eu sabia que esse momento chegaria, que uma força maior teria de intervir. Oficial, chamei.
Se me permite, ele está nervoso. Nervoso o suficiente para fazer alguma besteira. Ele já tentou entrar na nossa cabine hoje de madrugada. O oficial anotou. Então é urgente, ele disse. E a prioridade agora é manter vocês em segurança. Ele apertou um botão no sistema. Estou acionando a equipe interna para localizá-lo. Meu corpo relaxou pela primeira vez desde que entrei naquele navio. A verdade estava registrada, a prova existia, a máscara tinha caído, mas ainda faltava uma coisa, a reação dele. E eu sabia que Darlan não era o tipo de homem que se entrega facilmente. Enquanto aguardávamos na sala de monitoramento, ouvimos o rádio do oficial apitar. Localizamos o passageiro. Está no deck 6, próximo à área externa. O oficial respondeu. Mantenham distância, apenas observação por enquanto. Estou indo pessoalmente. Ele olhou para nós. Quero que vocês fiquem aqui, é mais seguro. Assentimos, mas a angústia subiu pela garganta de Helena. Ele vai ser preso? Ela perguntou, a voz fraca. Será detido até podermos entregá-lo às autoridades do próximo porto, explicou o oficial. Mas depende também da reação dele. Alguns ficam agressivos quando percebem que foram descobertos. Helena tremeu. Eu coloquei a mão sobre a dela. Ele não vai mais te machucar. Mas nem eu acreditava completamente nisso. Não ainda. O rádio tocou novamente. Oficial. Ele está indo em direção à área restrita. Parece agitado. Não deixem ele sair do controle, respondeu Andrade. E então, um som. Um barulho que fez meu coração parar. Um grito. Helena agarrou meu braço. Mãe, é ele? Antes que eu pudesse responder, o rádio apitou novamente, desta vez com vozes tensas. O sujeito tentou correr. Se desequilibrou, caiu entre a escada e a grade de proteção. Está consciente, mas ferido. Helena ficou pálida. Eu também. Não era a justiça que eu queria. Não era assim que eu queria que terminasse. Mas por dentro, uma voz amarga sussurrou. Quando o mal corre, tropeça. O oficial saiu da sala às pressas, e eu soube. O fim estava começando. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O grito ecoava em minha cabeça como se tivesse acontecido ao meu lado, e não vários andares acima. Eu e Helena ficamos em silêncio absoluto. Até Lourdes, que até então permanecera tímida, levou a mão à boca, como se tentasse impedir que o susto escapasse pelos lábios. O oficial Andrade saiu da sala quase correndo. Antes de fechar a porta, ordenou a outro funcionário da segurança. Ninguém entra aqui, e ninguém deixa essas 3 saírem sozinhas. O homem assentiu, postando-se diante da porta como uma muralha humana. Helena começou a chorar outra vez. Não aquele choro desesperado, mas um choro de quem percebe que tudo, absolutamente tudo, está desmoronando ao mesmo tempo. Mãe, e se ele... Ela não conseguiu terminar. Abracei-a forte. Ele está vivo, respondi. O rádio disse. Está ferido, mas consciente. E agora, mais do que nunca, precisamos manter a calma. O pior já passou. Lourdes, mesmo assustada, tocou no ombro de Helena. Você não é culpada de nada, minha filha. Gente ruim faz a gente duvidar até do que sente. Mas você acordou. Isso já é uma vitória enorme. Helena soluçou, mas assentiu. Pela primeira vez, vi nela algo parecido com alívio. Como se uma corda, apertada há anos em volta do pescoço, finalmente tivesse se partido. Esperamos cerca de 15 minutos até que o oficial Andrade retornasse. Ele entrou firme, mas seu rosto mostrava preocupação profissional. Não medo, não pânico. Apenas o peso de alguém que sabe que as próximas decisões são cruciais. Ele está estabilizado, começou. Sofreu um corte profundo no braço e machucou a perna na queda. Tentou correr quando percebeu que estávamos o monitorando. Helena fechou os olhos, como se o coração dela precisasse de uma pausa para entender tudo aquilo. Ele está detido? Perguntei, mantendo a voz firme. O oficial respirou fundo. Não exatamente. Não posso algemá-lo ou prendê-lo juridicamente até chegarmos ao porto, mas coloquei 2 seguranças fixos com ele e informei que está proibido de circular pelo navio sem escolta. Ele está sendo tratado como pessoa de risco, o que no fundo ele era mesmo. Ele falou alguma coisa? Perguntei. O oficial hesitou e isso me gelou. Sim, ele respondeu. Perguntou especificamente por vocês 2. Helena apertou minha mão com força.
O que ele disse? Eu insisti. Que tudo isso é um grande mal-entendido. Que a senhora está manipulando sua filha. E... O oficial continuou. Que você, Helena, está destruindo a vida dele por influência materna. Ah, claro. Até no fim, ele tentava inverter a narrativa. Oficial, respondi, com a calma mais afiada que já produzi. Esse homem tenta manipular até a própria sombra. Ele queria me dopar. Ele queria dinheiro. Ele queria controle. Mas o que ele nunca imaginou é que nós três estivéssemos aqui, juntas, que a verdade apareceria. Andrade assentiu. Eu vi o vídeo. Eu vi a sequência toda, e não tenham dúvidas. Isso vai pesar muito contra ele. Helena respirou fundo. E agora, o que vai acontecer? Ela perguntou. O oficial cruzou as mãos sobre a mesa. Agora, precisamos registrar o depoimento formal de cada uma. A gravação das câmeras já está salva no sistema interno. Quando chegarmos ao porto, a Polícia Marítima e a Polícia Civil vão assumir o caso. Vocês também serão conduzidas para prestar depoimentos oficiais em terra firme. Helena ficou nervosa. Eu vou precisar ver ele lá? Não, respondeu Andrade. Ele ficará separado, e vocês estarão sob proteção. Uma tensão imensa saiu do peito dela. Quando começamos nosso depoimento, algo extraordinário aconteceu. Algo que, para mim, valeu mais do que qualquer vitória jurídica. Helena finalmente contou tudo. Não apenas da tentativa de me dopar, mas dos anos de chantagem, das ameaças veladas, dos gritos escondidos atrás de portas fechadas, das dívidas que ele colocava na conta dela, emocional e financeira, das vezes em que ela ficou calada porque acreditava que não merecia mais do que aquilo. A cada frase de Helena, Lourdes apertava as mãos emocionada. Eu sentia meu coração quebrar e se remontar ao mesmo tempo, porque minha filha tinha sido vítima também. E agora ela estava renascendo palavra por palavra. Quando terminou, Andrade disse: Você foi muito corajosa, mais do que imagina. Helena sorriu fraco, mas era a primeira vez que seu sorriso parecia dela, não moldado por medo, expectativa ou manipulação. Lourdes deu seu depoimento logo depois. A voz tremia, mas as palavras vinham firmes. Quando terminou, eu apertei suas mãos. Você foi um anjo, eu disse, e eu nunca vou esquecer disso. Ela sorriu, tímida. Só fiz o que era certo, e o certo, às vezes, salva vidas. Quando saímos da segurança, o navio parecia outro. O barulho das crianças na piscina, os casais tirando fotos, os garçons servindo drinks coloridos, tudo contrastava com o caos emocional que vivíamos. Mas dentro de mim, pela primeira vez desde o jantar, eu senti paz. Mãe, Helena disse, tocando meu braço, você acha que, depois de tudo isso, eu consigo recomeçar? Olhei para o mar aberto, para as ondas que se quebravam e se refaziam sem descanso. Minha filha, ninguém recomeça do zero. Recomeçamos do ponto onde nos machucaram, mas recomeçamos mais fortes. Ela me abraçou. Obrigada por não desistir de mim. E eu a apertei com toda a força que uma mãe de 67 anos carrega dentro do peito. Nunca vou desistir de você, Helena. Nunca. Achávamos que, a partir dali, tudo seria apenas aguardar o navio atracar. Mas ainda havia um último detalhe que ninguém previa. Um último acontecimento que viria antes do fim e que mudaria tudo pela última vez. As horas seguintes passaram mais devagar do que o próprio mar. Eu e Helena ficamos na cabine, protegidas por 2 seguranças posicionados no corredor. Lourdes voltara ao trabalho, mas escoltada também. Não por suspeita, mas por proteção. Mesmo com tudo encaminhado, algo dentro de mim ainda estava alerta. É como dizem, depois de sobreviver a um perigo, o corpo demora a entender que está seguro. Ele continua preparado para lutar, correr, reagir. Eu respirava fundo, mas o ar parecia pesado demais. Às vezes olhava para a porta e imaginava a sombra de Darlan do outro lado. Em outras, observava o mar e me perguntava como minha vida tinha virado aquilo. Uma guerra silenciosa num navio cheio de luzes e música. Helena tentou dormir. Não conseguiu. Se sentou na cama, abraçando os joelhos. Mãe, eu me sinto tão culpada, ela murmurou. Eu deixei ele me manipular por anos. Eu magoei você, sem perceber. Sentei ao lado dela e passei a mão pelos seus cabelos, gesto que eu fazia quando ela era pequena e tinha medo de trovões. Helena, o mal que ele fez não foi sua culpa.
Pessoas manipuladoras sabem como torcer os sentimentos até a gente não reconhecer a própria voz. Você está acordando agora. Isso é mais importante do que todo o resto. Ela respirou fundo, enxugando uma lágrima. Ele me dizia que sem ele, eu não seria ninguém. E eu acreditava. Agora você sabe que isso era mentira, respondi. E pela primeira vez em tantos anos, eu vi nos olhos de Helena a chama do amor próprio nascendo, frágil ainda, mas viva. Por volta das 4 da tarde, o oficial Andrade bateu à porta. Preciso conversar com vocês duas. Helena ficou tensa. Eu permaneci calma por fora, mas o estômago virou. Ele está bem? Perguntei, lembrando da queda. Sim, respondeu o oficial, mas aconteceu algo que pode complicar tudo. Eu franzi a testa. Complicar como? Ele entrou na cabine, fechou a porta para garantir privacidade e então mostrou no tablet dele uma notificação do sistema interno. Recebemos uma denúncia anônima dizendo que vocês estão tentando incriminar seu genro de propósito. Helena arregalou os olhos. O quê? Calma, disse o oficial. Já investigamos a origem. É uma denúncia falsa. Uma tentativa óbvia de reverter a situação. Eu sorri amargo. Ele ainda está tentando manipular tudo, mesmo machucado. Andrade assentiu. Sim, e, infelizmente, não parou por aí. Ele deslizou o dedo para o lado e abriu outra notificação. Ele pediu um advogado. Isso é um problema? Perguntei. Não, respondeu o oficial. É direito dele. O problema é que, para preparar sua defesa, ele está tentando alegar que vocês estão em um complô familiar para tomar o dinheiro dele. Helena quase riu de nervoso. O dinheiro dele? Ela repetiu. Ele não tem nem onde cair morto. Eu sei, disse Andrade, mas pessoas assim apelam para qualquer argumento possível. Eu respirei fundo. Oficial, você viu as câmeras? Viu a verdade? Isso basta? Ele fez uma expressão equilibrada, nem dura, nem suave demais. Basta para uma investigação sólida, mas ainda existe um detalhe que precisamos resolver. Meu peito apertou. Qual detalhe? O oficial respirou fundo. O conteúdo que ele colocou no prato. Helena se endireitou na cama. A enfermaria sabe o que é? Ainda não, respondeu Andrade. Fizeram uma análise preliminar, mas precisam de equipamentos específicos que só teremos quando atracarmos no porto amanhã. Sem isso, não podemos definir juridicamente o tipo de crime. Pode ser tentativa de agressão, envenenamento, administração de substância ilícita, depende da composição. Eu entendi de imediato. Ele estava nos dizendo, ainda não acabou. E ele? Perguntei. Está cooperando? Andrade deu um sorriso curto. Ele diz que não colocou nada. Diz que estava só ajeitando o talher e que tudo é invenção de vocês. Helena se levantou da cama. Eu preciso falar com ele. Não, respondi imediatamente. Você não vai. Ela ficou surpresa. Mãe, eu preciso encerrar isso. Ele precisa me ouvir. Precisa saber que eu sei de tudo. Precisa entender que acabou. Helena, eu disse com a voz mais firme que encontrei. Homens como ele não ouvem. Eles calculam. Ele não vai sentir arrependimento nem culpa. Ele só vai procurar outra forma de te atingir. Foi então que o oficial completou. De fato, senhora Helena, não é seguro. Estamos mantendo distância justamente porque ele está emocionalmente instável. Helena respirou fundo, cabisbaixa. Eu só queria entender por quê. Queria saber em que momento ele virou isso. Quem eu amei, afinal. Eu segurei seu rosto com as 2 mãos. Você amou um homem que nunca existiu. Ele criou um personagem para te seduzir. E quando você confiou, ele mostrou o que realmente era. Isso não é culpa sua. Isso é o ciclo de pessoas manipuladoras. Helena chorou silenciosamente. E eu a abracei com todo o amor que uma mãe pode dar. Quando o oficial saiu, ficamos em silêncio por alguns minutos. O navio balançava suavemente, como se o mar tentasse nos embalar. Helena se deitou, exausta, e finalmente conseguiu adormecer. Eu fiquei sentada à beira da cama, observando sua respiração. Observando minha filha descansar sem medo pela primeira vez em anos. Mas então, uma batida fraca na porta. O segurança não havia avisado ninguém. O relógio marcava quase 6 da tarde. E aquele som não parecia de alguém com autoridade. Levantei-me devagar e encostei o ouvido. Uma voz abafada chamou. Dona Lourdes, sou eu. Abri a porta uma fresta. E quando vi o rosto da faxineira, fiquei gelada. Ela estava pálida, com os olhos arregalados, as mãos tremendo.
O que houve? Perguntei, puxando-a para dentro. Ela olhou para mim e para Helena adormecida. E então disse a frase que eu jamais imaginei ouvir naquele navio. Ele não está mais na sala de contenção. Meu coração parou. O quê? Ele sumiu. E naquele instante entendi. O perigo não tinha terminado. O fim ainda não estava escrito. O mundo pareceu encolher quando ouvi as palavras de Lourdes. Ele sumiu. Por um segundo, o ar dentro da cabine ficou pesado demais para entrar nos meus pulmões. Eu olhei para Helena, que dormia exausta depois de tantas lágrimas, e senti um calafrio que não sentia desde que enterrei meu marido. Perder alguém que amamos é dor, mas ver alguém amado em perigo é outra coisa. É instinto, é guerra. Como assim sumiu? Perguntei, segurando o braço de Lourdes. Ele estava ferido. Havia seguranças. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados. Eu ouvi os seguranças comentando. Ele pediu para ir ao banheiro do corredor. E quando um deles entrou para verificar, ele não estava mais lá. Só encontraram sangue no chão e a janela aberta. A janela. A janela. Senti minhas pernas fraquejarem. As janelas daquele corredor não davam diretamente ao mar, mas levavam a uma área de manutenção, restrita, cheia de máquinas, tubulações, passagens estreitas. Lugares perfeitos para quem precisava desaparecer sem chamar atenção. Ele pode estar em qualquer lugar do navio, murmurou Lourdes desesperada. E ele sabe demais sobre vocês. Fechei os olhos por um instante, não por medo, mas para organizar o pânico dentro de mim e transformá-lo em ação. Lourdes, peguei suas mãos. Chame imediatamente o oficial Andrade. Diga que precisamos de proteção redobrada e não saia sozinha por nada nesse mundo. Ela assentiu e saiu rapidamente, sob escolta. Eu travei a porta da cabine, chequei a trava extra e só então toquei o ombro de Helena, despertando-a com cuidado. Seus olhos abriram devagar. Mãe, o que houve? Meu coração apertou, mas fui direta. Helena. O Darlan não está mais sob custódia. Ela levou a mão à boca. Meu Deus, ele fugiu? Sim, ela se sentou rápido, o corpo inteiro tremendo. Ele pode vir aqui? Não vai, respondi com a voz mais firme que consegui construir. Eu estou aqui. Mas por dentro, a segurança está vindo. Sabia. Um homem desesperado e ferido é mais perigoso que um inimigo planejando, porque ele não pensa. Ele apenas reage. Alguns minutos depois, 3 batidas fortes na porta. É a segurança, ouvi a voz do oficial Andrade. Eu destranquei. Ele entrou acompanhado de mais 2 agentes. Seus rostos estavam sérios, tensos. A situação tinha escalado e eles sabiam. Precisamos movê-las, ele disse. Esta cabine não é mais segura. Ele pode tentar chegar até aqui. Helena engoliu seco. Mas, para onde vamos? Para a sala interna de comando de funcionários. É monitorada, sem acesso público e longe das rotas de manutenção. Lá vocês ficam até o desembarque. Eu peguei minha bolsa, os documentos e ajudei Helena a calçar os sapatos. Quando abrimos a porta, o corredor estava vazio, mas não vazio de tranquilidade. Era aquele vazio que dá medo, aquele silêncio que parece escuro demais. Os seguranças formaram um semicírculo ao redor de nós. Seguimos pelo corredor iluminado por luzes tremeluzentes. Cada esquina parecia profunda demais. Cada porta entreaberta parecia esconder respiração. Eu caminhava com o coração apertado, mas com a decisão pronta dentro de mim. Eu protegeria minha filha até o último segundo dessa viagem. Quando chegamos ao elevador de serviço, o oficial Andrade aproximou o crachá. A porta se abriu, mas antes que entrássemos, um estrondo. Alguém bateu com força em uma porta metálica mais à frente. Helena agarrou meu braço. Mãe, os seguranças levantaram os rádios imediatamente. Setor C4, verificação necessária, disse Andrade. Um segundo estrondo, mais alto. E então, uma voz. Uma voz que eu conhecia. Uma voz que perfurou meus ossos antes de chegar aos meus ouvidos. Helena! O grito ecoou pelo corredor como uma faca arrastada pelo chão. Helena estremeceu inteira. É ele! Ela sussurrou. Sim, era Darlan. E pela forma como gritava, era óbvio. Ele tinha perdido qualquer resquício de máscara. Helena, eu quero falar com você. Não foge de mim. Você me deve ouvir. O oficial fez sinal para que ficássemos atrás dele. Movimento rápido e silencioso. Ele ordenou. Entrem no elevador. Agora. Entramos. Helena tremia tanto que eu a segurei pela cintura.
2 seguranças entraram conosco. Andrade ficou do lado de fora, cobrindo nossa saída. Alguém abra essa porta! Darlan berrava. Eu quero minha mulher! A porta do elevador começou a fechar, mas antes que fechasse completamente, vimos o rosto dele, surgindo no fim do corredor, sujo de sangue, desesperado, desfigurado pelo ódio. Ele nos viu, e quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu. Um sorriso que jamais esquecerei. Helena, a porta se fechou e o elevador desceu. Helena desmoronou no chão. Eu a abracei. Ele não vai te alcançar, sussurrei. Não mais. Mas por dentro, eu sabia. Esse homem estava disposto a tudo. E antes do fim da viagem, ele ainda tentaria mais uma vez. Uma última vez, a pior de todas. O elevador desceu devagar demais para o meu gosto, como se o próprio navio ainda estivesse indeciso sobre nos proteger ou nos expor. Quando finalmente as portas se abriram, entramos em uma área totalmente diferente do resto do cruzeiro. Silenciosa, fria, com corredores metálicos e luzes brancas, como se estivéssemos no coração da embarcação. O oficial Andrade nos conduziu até uma sala interna, reforçada, sem janelas e com uma porta pesada, de travas duplas. Era ali que ficaríamos até o desembarque. Vocês estão seguras aqui, ele garantiu. Ele não tem acesso a este setor. Helena sentou-se no sofá estreito, ainda trêmula. Eu sentei ao lado dela, segurando suas mãos. Ele nunca foi assim antes, ela murmurou. Ele nunca gritou meu nome daquele jeito. Parecia outra pessoa. Eu respirei fundo. Ele não virou outra pessoa, Helena. Ele apenas deixou cair a máscara que usava. Ela me olhou como uma menina que acabou de descobrir que o monstro do armário sempre esteve na sala, sentado à mesa com ela. Mãe, como eu deixei isso acontecer comigo? Eu toquei seu rosto com delicadeza. Porque você amou. Quem ama não suspeita, não imagina o pior. Amar não é erro, minha filha. Mas ignorar sinais é, e você acordou a tempo. Helena respirou fundo, tentando acreditar em mim. Uma hora se passou, depois outra. O silêncio da sala era cortado apenas pelo som dos rádios dos seguranças. Eles recebiam atualizações constantes. Setor C4 varrido. Nenhum sinal do passageiro no corredor de manutenção. Novo vestígio de sangue próximo à escada inferior. Atenção redobrada no turno. Eu tentava manter a calma, mas a verdade é que cada atualização me lembrava que estávamos em um navio enorme, com passagens que nem os próprios funcionários dominavam por completo. E Darlan era astuto. Era capaz de se enfiar em qualquer canto. Mãe, Helena sussurrou. Você acha que ele queria pular do navio? Eu olhei para ela. Não. Como tem tanta certeza? Porque ele ainda não tinha perdido o que mais queria. O quê? Ela perguntou. Controle, respondi. Helena baixou a cabeça, entendendo. Por volta das 9 da noite, o oficial Andrade voltou à sala. Seu semblante sério anunciava algo importante. Temos novidades, ele disse. Encontramos o passageiro Darlan. Helena ficou tensa. Ele está bem? Está vivo, respondeu o oficial. Mas encontrou-se com ele em uma área restrita, com acesso à manutenção das máquinas. Ele estava escondido atrás de caixas, desorientado e com perda de sangue pela queda. Eu prendi a respiração. Ele tentou reagir? Perguntei. Tentou. Andrade assentiu, mas, devido à fraqueza e à perda de equilíbrio, acabou desmaiando durante a abordagem. Está sob cuidados médicos e será escoltado até o desembarque. Já não oferece riscos imediatos. Helena desabou no encosto do sofá. Acabou? Ela perguntou, a voz pequena. O oficial respirou fundo. Ele será entregue às autoridades no porto pela manhã, e com as provas que temos, dificilmente evitará a prisão preventiva. Agora sim, podemos dizer que acabou. Helena chorou, mas dessa vez não era medo, era libertação. Eu a abracei e senti, pela primeira vez em dias, meu corpo relaxar. Obrigada, oficial, murmurei. Você salvou nossa vida. Não, senhora, ele respondeu com um sorriso breve. Foram vocês que tiveram a coragem de falar. E isso, muita gente não consegue. Quando finalmente voltamos à cabine no final da noite, desta vez escoltadas, eu senti uma paz que há muito tempo desconhecia. A escuridão do mar parecia menos ameaçadora e o silêncio menos pesado. Helena se deitou na cama, exausta. Eu sentei na poltrona perto da janela e observei o oceano.
A lua refletia nas ondas, como se Deus tivesse colocado uma luz específica ali, só para nós naquela noite. Helena me chamou baixinho. Mãe! Sim, filha. Obrigada por me salvar, mesmo quando eu não sabia que precisava. Eu sorri. Amar é isso, Helena. É ficar quando todos querem que a gente desista. Ela fechou os olhos em paz. Na manhã seguinte, o navio atracou. A equipe policial aguardava com documentos, testemunhas, vídeos, laudos. Darlan foi levado algemado, pálido, abatido. Ele não olhou para nós, nem precisou. A justiça, enfim, tinha encontrado seu destino. Eu e Helena descemos juntas, com Lourdes nos acompanhando até o portão. Abracei aquela mulher com tanta força que ela riu, tímida. A senhora mudou minha vida, ela disse. Você mudou a minha primeiro, respondi. Lá fora, na luz do dia, respirei fundo pela primeira vez em semanas. Eu vendi minha casa achando que estava fechando um ciclo, mas na verdade, eu estava abrindo outro, um ciclo de liberdade, de amor próprio, de coragem. E Helena? Helena renasceu ali, ao meu lado, com o vento quente batendo no rosto, e o futuro, finalmente, limpo de sombras. Às vezes, a vida nos joga no fundo do mar para nos mostrar que sabemos nadar, e quando voltamos à superfície, voltamos mais fortes. Se você assistiu essa história até o fim, meu coração agradece. Obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção e sua emoção a este relato. Se quiser continuar recebendo histórias como esta, histórias reais, profundas, emocionantes, se inscreva no canal. Isso nos ajuda demais e nos permite continuar compartilhando narrativas que tocam a alma. Muito, muito obrigada. Até a próxima história.